Meus irmãos, vamos falar um pouco da necessidade que nós temos na vida espiritual, falar um pouco de Jesus, falar um pouco dos discípulos e o que Deus quis que eu pregasse. Que eu ia pregar, se você ver que o estudo é bom, estudei duas coisas hoje, não hoje, foi esses dias, onde lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 8 parece, era lá que eu ia pregar, mas vou pregar Mateus capítulo 10, pode abrir lá, que fala que de Samuel foi o 13º juiz, né? Depois o 12º, Sansão, e a gente foi para trás para a data, agora não me lembro. Tem até uma mulher por meio, Débora. E depois, Samuel ele ficou velho. E ele propôs os filhos dele para julgar, para reinar. E a população reclamou, pedindo um rei. Era lá que eu ia pregar. Mas Deus sabe todas as coisas, então vamos pregar Evangelho de Mateus, capítulo 10. Todos acharam? Não fala a página minha, porque eu não estou com a outra aqui. Quem tem da Bíblia fiel, fala a página. (1039) É o primeiro livro do Evangelho, começando no Evangelho, do Novo Testamento, Mateus. É no Novo Testamento, eu vou lendo. Acharam? Obrigado pela presença dos irmãos, né? Visitante. Agradecemos a Deus por isso. Vamos ver. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e curassem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Elabeu, apelidado Tadeu, quer dizer que o sobrenome Tadeu. 4, Simão o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Jesus enviou estes 12, aos quais ordenou, dizendo: pelo caminho dos gentios não ireis, nem em cidade de samaritanos entrareis, mas ide antes para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: o reino dos céus é chegado. Curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em suas bolsas, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o operário é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Hospedai-vos ali até que saiam. Entrando em alguma casa, saudai-a. E a paz, e se essa casa for digna de sua paz, virá sobre ela. Mas se não for digna, sua paz retornará para vós. E qualquer que não vos receber nem ouvir vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que o castigo será de menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra no dia do juízo
que daquela cidade. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vemos aqui que ele chamou seus 12 discípulos. Nós vemos aqui, irmãos e amigos, ele chamou para dar a instrução, para uma instrução e uma missão especial. Na vida, na obra material, precisa de instrução. Instrução precisa em tudo, na obra material e na obra espiritual. Na obra espiritual, você precisa ser instruído na palavra, precisa ouvir, precisa aprender, ser bem instruído para poder ensinar os outros. Ser instruído na palavra de Deus. Tem igreja que ela ordena pastor, faz faculdade teológica, mas às vezes não tem tanta instrução na palavra de Deus, na Bíblia, para pregar. Olha bem para vocês verem. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e curassem todas as enfermidades e todo o mal. Todo esse poder vem de Deus e não vem de homem. Nós cristãos hoje, o cristão, ele tem poder. Que poder, vamos melhorar a pergunta, que poder hoje tem o cristão para expulsar espírito maligno? O cristão hoje tem esse poder para expulsar o espírito maligno? Tem ou não tem? Tem. Mas qual é o poder que o cristão tem hoje para ele expulsar o espírito maligno e entrar o espírito benigno? Qual é o poder? O Evangelho. Nós cristãos não tem o poder que Jesus deu para esses apóstolos, de curar a enfermidade, de expulsar os demônios, de ressuscitar a morte. Esse poder não tem. A igreja hoje ninguém tem. Mas tem o poder do Evangelho. Quando você prega o Evangelho para uma pessoa, ela abre as portas, ela recebe. Então, o poder não está em quem está pregando, no pregador. O poder que ele tem é o poder do Evangelho, das boas notícias, boas novas. O mundo, o povo não é curioso para receber uma boa notícia. Eu mesmo, quando eu falo com alguém, de longe, assim, tem alguma novidade? Qual é a nova que se tem hoje? Então, o Evangelho, ele é chamado de boas novas, boas notícias. É uma notícia boa que você traz para uma pessoa. Se você aceitar Jesus Cristo, você é salvo da condenação eterna. É uma boa notícia. Se você cita um versículo da Bíblia, Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, em verdade vos digo, não, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma boa notícia. Então aqui, ele deu instruções para ele. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, quer dizer, chamado Pedro. O que Pedro era? Ele era soldado? Ele tinha faculdade? Não. O que Pedro era? Pescador. E a leitura, o que ele tinha? Ele era pescador de peixe. E Jesus chamou ele para ser pescador de almas. E a escola que ele tinha? Ele era analfabeto. Então, Jesus escolheu, instruiu ele. Então, depois,
André e seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu. Não vamos ler que já lemos, né? Nenhum dos 12 era da classe social privilegiada de Israel. Não era pessoa nobre, não era a pessoa da aristocracia de Israel, quer dizer, não era das pessoas social, homens humildes. É nisso que o Espírito Santo trabalha bem. Pessoas humildes, pessoas simples, pobres, não vai dizer que ricos, pessoa estudada, não, porque a fé, a salvação é em Jesus, mas dificilmente uma pessoa dessa situação procura Jesus. Ele tem tudo aqui neste mundo, ele vive numa zona de conforto, que ontem estudamos Isaías 51, quando Jesus chama, para a pessoa precisa sair daquela zona de conforto que ele tem, para ir para sofrer com Jesus. Então, ele não era da classe social de nobres. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, coletor de imposto. Também diz, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão e Ozelote, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o entregou. 11 apóstolos, discípulos, eram galileus, era da Galileia. Judas Iscariote, era judeu, da Judeia. Presta bem atenção nisso. Só tinha esse que traiu Jesus. E Jesus já sabia que ele ia trair. Os discípulos não, Jesus diz, de vós há de me trair. Jesus diz, de vós é o diabo. Jesus conhece, ele é Deus. Antes de nós converter, Jesus já sabia. Antes de formar o mundo no plano, Deus já sabe os que eram deles. Está escrito no livro da vida. Para Deus é tudo presente, e nós vai passando, vai vivendo. Deus sabia os que iam vir aqui hoje, os que não iam vir. Nós não sabemos. Ontem eu orei que Deus se pedia a ele, traz bastante os membros da igreja e bastante visitante, e vieram quase todos. E hoje veio também outra parte. Mas Deus é Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente. Ele está aqui, está no Japão, está no lugar. Ele cobre o universo. Então, nós vemos aqui. Aqui, então, Jesus enviou estes 12, aos quais ordenou, dizendo, pelo caminho dos gentios não ireis. Vamos tirar uma lição daqui prática para nós hoje. Hoje, fala para nós, vocês vão, convida, chama, mas vocês não vão pelo caminho do gentio, pelo caminho do mundo. Vão seguir pelo caminho que eu ensinar que você aprender. Eu salvei, eu vou viver da vida que eu vivi, é a mesma coisa. Estou livre, é claro que nós estamos livres. Porque o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, todas as coisas, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O cristão, ele tem que ficar esperto, para ele vai ficar dominado pelo pecado. Ai dele, ele vai sofrer. Ele não vai para o inferno. Para o inferno vai aquele que não é nascido de novo, que não tem o Espírito Santo habitando. Se morresse, aí não tem salvação.
Então, pelo caminho dos gentios não ireis, e nem na cidade do samaritano entrei. Não tinha que primeiro tratar com Israel depois da cruz. Jesus disse que ele ia tratar com ele depois da cruz, depois que ele morresse, depois que ele ressuscitasse, que ele ascendesse aos céus. Aí, isso está em Marcos 16:15. Se vocês quiserem ir lá, vocês vão. Olha, no Evangelho de Marcos, fala o mesmo assunto, a grande comissão. Capítulo 16, versículo 15. E lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer, eu vou fazer a pergunta agora, olha bem, aquele que crer e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crer será condenado. Então, irmãos, então ele disse que é para ir para todo mundo, e o Evangelho de Cristo não é simplesmente um evangelho ocidental, como alguns afirmam, mas sim para a totalidade do mundo todo. Ele falou para ir. E ele deu uma ordem imperativa: e pregai o Evangelho a toda criatura. A pregação é um método de Deus. Um método de Deus. Como aqui está claramente, claríssimo, óbvio. E além disso, ele é imperativo que cada pessoa tenha a oportunidade de ouvir. Agora, a pessoa, para ter oportunidade para vir, irmãos, precisa vir aos cultos. Senão, o pregador precisa ir no mundo as pessoas que não são salvas. Então, nós precisamos ir. Então, ele disse aqui, para que pregar para as pessoas. Esta é a responsabilidade de cada crente, cada cristão, que deve ter. Aquele que crer, aquele que acredita, aquele que acredita em Cristo, aceita o sacrifício dele que ele fez na cruz, e for batizado. Mas que batismo é esse que ele está falando? E aquele que for batizado, ele disse, será salvo. Vocês acham que é o batismo na água? Não. Então, é o batismo no Espírito Santo. É o Espírito na morte de Cristo, que diz Romanos capítulo 6, versículo 3, 4, 5. Mas quando fala assim, as pessoas falam, então tem os dons, falam dom de língua, cura. Não é isso. Vocês notam que lá em Gálatas fala o fruto do Espírito qual é. Lá não fala não. E lá fala duas coisas: as obras das carnes são, e o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é singular. Primeiro, amor. Tudo que tem um amor, aí vem tudo. Vocês veem que tem, nós não vamos lá, mas vocês já sabem. Eles não são frutos, são fruto. O fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, etc, etc. Quanto a essas coisas não há lei. Se ele tiver o amor, então ele tem o domínio próprio. Mas dizer que não tem que ser 100% que a gente ninguém consegue. Mas aqui é o fruto do Espírito. Então, batismo em Cristo, Romanos capítulo 3, versículo 5. Não o batismo na água. Será salvo, mas todo aquele que não crê será condenado. Evangelho de João 3,16. Então, voltando aqui de novo, que ele disse, mas, versículo 6, mas ide antes, quer dizer, atrás, antes, ao A com classe, para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
É para ir. Então Jesus comissionando aqueles discípulos, apóstolos, instruindo eles para pregar. Então nós devemos ser evangelistas, com a vida, testemunho e com a boca. Você sabe que a vida nossa fala mais alto do que a boca. Você falar muito e não viver, a palavra vai tudo por terra, vai para a água abaixo. Note bem que ele diz, as ovelhas perdidas. Tem muitas ovelhas perdidas com doutrina falsa. São religiosas, mas não têm salvação. São religiosas e muito bem religiosas, que às vezes dá mais testemunho e que um cristão verdadeiro. Porque se você analisar bem, o apóstolo Pedro negando Jesus 3 vezes e olhar para Judas beijando, quem é que parecia que era um discípulo verdadeiro? Judas. As aparências enganam. Só porque está beijando, só porque está abraçando, isso não é amor. Eu mesmo, isso aí, eu sou fraco, eu não sou de estar dando abraçando, dando beijando, não, eu sou meio, mas não quer dizer que eu não amo, eu sou um pouco meio duro nisso aí. E já tem outro irmão que é carismático, não, ele é diferente, cada um é cada um, nós não podemos julgar as aparências. Então ele disse aqui, eles não, sabe por quê? Eles não têm a segurança da vida eterna. O que eles creem não é suficiente. Crer que perde a salvação. Então, que evangelho é esse? Que Jesus disse, quem crê nele tem a vida eterna. Vida eterna, mas tem que ter ela. E indo, pregar e dizendo, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus foi chegado para Israel, mas eles rejeitaram. Só eles. E o mundo continua rejeitando, porque o reino já veio, o reino do céu, que é Jesus. Ele veio, saiu dos céus, da zona de conforto, deixou a glória que ele tinha, mas não o poder, continuou sendo divino. Ele esvaziou da sua glória, do seu conforto, se fez homem, teve a natureza, né, humana, mas não pecou. Pedro diz, da sua boca nunca saiu um engano. Se a gente for olhar para os personagens, para os profetas, apóstolos, tudo você vê defeito. Olhar em nós, vê defeito. Davi matou, Davi adulterou. Uma vez eu fui pregar, naquele tempo, trabalhei com uma parente minha. Falou aquele tempo, eu era membro da igreja. Não vou falar o nome dela, porque vocês conhecem, mas não adianta. Ela falou assim, tchauzinho, porque eles chamam de tchauzinho. Em falar, se for olhar o Velho Testamento, só fala de tragédia, dos pecados, daquilo, só pecado, é adultério, é crime, é isso. Que gente de Deus é essa? Então eles olham, mas era gente de Deus, são defeituosos. Ninguém é perfeito, ninguém consegue. Salomão, o rei Salomão, no fim ele pronto, viu só, que Deus pareceu com ele em sonho, falou, pede o que quiser, que eu te dou. Ele podia ter pedido, não pediu nada. Pede a vida dos seus inimigos. Se fosse outro, pediu, acaba com meus inimigos, tudo, não quero ver um vivo. Se fosse um de hoje, né? Então, se Deus parecesse em sonho hoje para um do povo hoje, de nós, o que a pessoa não ia pedir? Pede tanta coisa, mas não pede crescimento espiritual. Ia pedir riqueza, e Deus deu para ele, não pediu isso, pediu sabedoria para governar. Bom,
Então, ele fala, e indo e pregai dizendo, o reino dos céus é chegado. E foi rejeitado, e o mundo continua rejeitando. E o povo de Deus hoje, eu vou falar povo de Deus, os salvos, não deve rejeitar o chamado dele, não deve rejeitar, mas rejeita às vezes. Procurar agradar a Deus no que puder, fazer o máximo. Aí ele fala que curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, espírito demoníaco. De graça recebeste, e de graça dai. Então, nunca deve cobrar uma carga monetária, com juros ou coisa desse tipo. Explorar. Agora pergunta essas pessoas. Fala que cura. Eles não eram para ter pegado esse coronavírus, é para dar um jeito logo na entrada, expulsar tudo. Não, irmãos, tem muito engano nessas coisas. Muito engano. Muita mentira. Jesus não ensinou isso. Que nós ia ter uma vida de mar de rosa, não é espinho, cruz. O que é cruz? Símbolo de sofrimento. Não possuais, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em suas bolsas. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, tem a lei, devem depender do Senhor para tudo. E o Senhor pode suprir. Nem alforge. Eu já perguntei uma vez o que é alforge. Vocês já lembram o que é alforge? Mas que tipo de bolsa é essa? Alguém lembra do picuá? É o picuá. O irmão Michel acho que não sabe o que é isso, né? Então, quem é que sabe o que é picuá? Irmão Gemiro. Quem mais? O Antônio. Sabe, Antônio? O Júnior sabe, né? Você carregava no arreio ou nas costas aqui. E ficou aberto meio assim. Então, e aquele que às vezes de couro que você está falando, que andava lá no Nordeste, tem que ser um rasga tudo, né? Mas trabalhava na roça, era uma turma. Então eles iam levar a boia para nós, e ia assim, põe aqui para contrapeso. Ou aqui. Então ele fala aqui, porque para você andar é fácil para você carregar, você carrega mais, ficou contrapeso. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o operário, ele é digno do seu alimento. Por quê? Olha, o operário é digno do seu alimento. Ei, mas cada vez a pessoa faz isso hoje, tem coragem, né? Passa uma casa, a pessoa não oferece nenhum café. Você sai, olha, para tudo. Outra, tá perigoso hoje também, né? Mas tem que confiar, né? Você saía, pegava o evangelho, todas as pessoas servia, era assim. Jesus, é a hora que Jesus disse. Quer dizer que ele era para receber no trabalho que eles faziam, então ele era digno para receber o trabalho deles. Né? Em qualquer cidade ou aldeia, os irmãos, a gente vai estudando, vai descobrindo por que ele falou aldeia. Aqui é a cidade, né? Em qualquer, depois, cidade e aldeias, são os municípios, né? Que nem tem as casas, colônia, né? Tem lá Areia Branca, tem lá Inhumas. Então você vai sair da cidade e fala, penso eu que assim, a aldeia onde tem o pessoal que mora. Você vai na estrada aqui, tem mais. Aqui tem falava aldeia, hoje não fala, né? E em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, procurai saber quem nela seja digno de fé, semelhante, né?
hospedai-vos ali até que saiam. Trabalham com eles, preguem, olha bem. E entrando em alguma casa, saudai-a, quer dizer, abençoa, com a paz, orem primeiro. É isso. Eu faço estudo nas casas, sabe o que eu penso? Eu vou mudar um método. Orar em início, eu oro depois que termino. Oro uma vez, peço para os irmãos orar na família, a gente ora. Tanto faz depois, mas é bom orar antes. Ora, pede que abençoa as palavras que foi pregada. E se a casa for digna, quer dizer, de fé, semelhante, digna, sua paz, bênção, virá sobre ela. Olha, quando Jesus ele andava, e o cristão também pensa que de uma forma ou outra é assim. Quando, eu vou falar de Cristo, mas quando Cristo entrava num lugar, na cidade, ele saía, ele deixava aquele lugar melhor do que quando ele encontrou. Agora, se você entra numa casa, ou num trabalho, você trabalhou e pregou o Evangelho, você deixou aquele lugar melhor do que você entrou, porque você falou. Porque eu trabalhei lá na construção civil lá em Bauru, logo me puseram eu como encarregado, não vou falar o nome dele aqui, pode ouvir, tá? E eles que não estavam desacreditados de todo crente, evangelho, tudo era uma farsa. E puseram eu com ele trabalhar, armador de ferragem. Nós almoçávamos juntos. Você sabe como é que eu fiz? Ele ganhou e eu ganhei ele? Ele era bem dessa pessoa bem antiga, sabe? Ele era mais velho do que eu. Ele começava a cantar música antiga, de Tonico Tinocos, de Cris Zeca. Eu falei, aí comecei a contar, falar dos radinhos e tudo, e começando a ficar amigo. Você é assim, irmão, você não pode também ser durão com assim, sabe? Só você não conquista. Se fosse só o cara falar para ele, pronto. Então fomos conversando e trabalhando junto, e foi conquistando. E a Bíblia sempre carregada na mochila. Sentava para almoçar junto, fui pregando para ele, fui falando. Ele achou diferente o jeito de eu falar. Ele foi me sondando no trabalho, ele foi me sondando. Ele falou assim, Tiãozão, vocês viram, não sou grande assim, me falou, Tiãozão, você é crente, porque eu não vejo ninguém fazer assim comigo, você pode também. Não vi eu contar uma anedota, palavra torpe, falar besteira, piada, xingar, reclamar do serviço, tudo fazer certinho. E vários. Entrou, puseram um baiano também, bem chuco, tudo trabalhar comigo também. O jeito que ele entrou, eu falei, puxa, aquele lá é desbocado, não queria que falasse. Foi trabalhar comigo, como é que ele tinha medo de trabalhar na beirada lá em cima, e eu fazia para ele, falei, pode deixar, mano. Quase falo o nome dele, né? Eu falo, e fui conquistando. Aí eu pregava o evangelho para ele. Então, saí de lá e vim para aqui. Falava para o patrão, para todos que davam oportunidade. No refeitório, eu acabava ali a Bíblia, alguém sentava assim perto de mim. Eu tinha um lê para mim o que você está aprendendo. Aí eu ia no Evangelho. Eu estava estudando para mim. E foi indo aí. Então, eu deixei aquele lugar melhor do que quando eu cheguei. Porque eu preguei o Evangelho. Agora, conversão já não cabe com nós. Então, é isso. Então, você fala do Evangelho para a pessoa. Se você vai na casa do irmão, prega, lê a Bíblia, você deixou aquele lugar melhor do que estava antes. Então aquilo demonstra que não é de fé o modo de outro método de pregar que muitos estão pregando. Não é um método de fé, é um método de obras para a salvação. E nós pregamos. Jesus pregou, os apóstolos, fé somente, crer, aceite, que é um novo nascimento. Vocês viram o encontro de Jesus com Nicodemo? Que maravilha que era. Jesus disse para Nicodemos, o príncipe dos judeus, o príncipe,
Não é classe alta, não. O Sinédrio de Israel, ele fazia parte. Mas era ignorante da salvação. Foi procurar Jesus. Jesus falou para ele: necessário vos nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é a vida, é espiritual. Assim. Deixar Cristo entrar na sua vida. Se não quiser ouvir, sua paz retornará para vós. A bênção. Não. Se não quer ouvir, pronto. Retornará para vós. E qualquer que não receber, nem ouvir vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Olha bem. Era uma maldição. Naquele tempo, né? Que estará. Porque ela rejeitou. Em verdade vos digo. Aqui um anúncio importante, isso aqui para nós, né? Para o povo. Que o castigo será de menos rigor. O castigo, ele é de diferentes graus de castigo. Quanto mais a pessoa conhece, mais grau de castigo ele tem. A pessoa, ele já conhece, ouviu, ele conhece, mas rejeita. O inferno dele vai ser pior. Porque ele conhece. Fala, eu sei a Bíblia. Tem gente que estuda muito, mas não aceita Jesus, não crê. Então o castigo é pior, porque ele já ouviu. Ele ouviu. Então isso vai ser no julgamento do grande trono branco. Porque falo, esse julgamento é para os ímpios, os religiosos, mas são ímpios. Grande trono branco é sinal de pureza que não passa ali. Hoje não existe nenhum trono, nenhuma cadeira, nenhum juiz, por mais que ele queira fazer justiça, mas não passa, falha. Hoje o dinheiro fala mais alto, compra tudo. Você vê na mídia, vê na televisão. Prende um, a justiça prende. O dinheiro solta, livre, Deus está dando risada. O mundo está numa situação que não tem como se expressar. Porque o diabo, ele está solto. O diabo está solto. Satanás trabalha mais que a gente pensa. Vou parar aqui no versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Note bem, Jesus avisou eles. Olha, eu vou enviar vocês eis que eu envio como ovelhas no meio de lobos. Você vai querer que a pessoa bate palma para você? Nós vamos querer que as pessoas aplaudem? Vem e diz. E a maioria dos lobos, irmão, está nas igrejas também, é nas igrejas. A maioria, vamos dizer assim. Aí ele fala, sede, pois, prudente como as serpentes. Mas por que Jesus disse, seja prudente como a serpente? Você note bem que você não vê uma serpente, uma cobra, uma cascavel andando ali, ó, na rua. Ela está só escondida. Se não é para se expor, mas seja prudente como ela. Ser prudente como ela, como a serpente, e simples como as pombas. Na simplicidade é para você ser igual às pombas.
Ser manso, mas ser prudente. O cristão deve ser prudente. Em tudo para viver nesta vida, ser prudente. Proteger do mal. Não é precisar, eu tenho peito de aço, eu tenho Jesus, eu piso na serpente e tal, começar a abusar. Não, ser prudente. Onde que anda, em tudo. Nós devemos ser prudente em tudo. No andar, no trabalhar, em casa, qualquer lugar, porque eles estão no meio de lobos. E o demônio são muitos. Ele usa as pessoas. Ele não vai vir ao vivo, assim, o anjo vai para te atacar. Ele usa as pessoas. O teu amigo, entre aspas, o teu companheiro de trabalho, família. Olha, o maligno, Satanás, ele usa as pessoas. E Deus, o Espírito Santo, Deus usa homens também para te proteger também. Se você for procurar fazer a vontade de Deus no caminho, Ele não vai te pôr um anjo descer aí, ó, de luz, ou depois te proteger. Ele vai usar as pessoas também, pessoas boas. Alguém que te dá uma oferta, te dá um emprego, Ele usa as pessoas. Por quê? Porque por amor ao seu filho, Ele vai usar homens. Agora, se a pessoa tem que ser prudente, porque Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha, mas o maligno também trabalha. Ele não é onipresente, ele não é onisciente. Graças a Deus que ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele sabe daquilo que você é propenso. Então, por isso, vamos ficar com isso. Ele chamou os 12 e desses 12 multiplicou muito. Esses 12 são discípulos e apóstolos. Nós somos discípulos e não somos apóstolos. Apóstolos que conviveram com Jesus, que viram Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo é chamado o terceiro, um abortivo, porque ele viu Jesus depois, ele ia perseguindo a igreja. Imagina só. O nome dele era Saulo. Assim como tinha o rei, o primeiro rei, antes de Davi, Saulo. Então, homem alto, de presença. Diz que o ombro dele, né, diz que destacava sobre da multidão do povo. E Paulo de Tarso, Saulo. Então, eles apóstolos, discípulos quer dizer seguidor de um mestre, e nós somos discípulos. Seguidor de Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que tenha uma boa semana, uma boa noite, de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, irmãos.